você é falso, você fica meio perdido, né? Fica meio no limbo, assim. Pelo menos eu fiquei um pouco meio perdido, assim. A época era muito paradeira, muito 2000, tá tudo muito parado. E aí eu pensei em fazer um mestrado. Só que eu não sabia qual seria o assunto. Aí eu pensei, bem, eu vou voltar a estudar, óbvio, né? Assim, já que a ideia é essa, eu vou voltar a estudar. Aí eu descobri uma pós, uma especialização, e eu fiquei esse ano inteiro estudando, nessa pós, estudando o mestrado. O mestrado começou com pensar arquitetura, pensar produção de arquitetura de espaços, não por arquitetos, mas por artistas. Aí eu entrei no mestrado da FMG, o Stefão que me orientava. No mesmo ano me chamaram para dar aula numa escola lá no Vale do Aço, que é o Unileste. E lá eu mudei um pouco, eles me colocaram numa disciplina que era tecnologia da arquitetura. É até um título meio equivocado, né? Que arquitetura é tecnologia. Mas era uma pesquisa de sistemas construtivos. Aí eu mudei um pouco o viés do meu mestrado e passei a estudar essas construções. Então eu peguei o que eu estava ensinando e com o que eu estava pesquisando, juntei as coisas e fiz a dissertação, se chama 1 para 1, a experiência de projeto. E assim que eu saí do mestrado, eu pensei, bem, eu fiquei aqui 2 anos falando para os alunos construírem, agora eu vou construir. Aí montei uma construtora, se chama 1 para 1. A ideia do 1 para 1, que é o nome do mestrado, né, da dissertação, a ideia lá é de executar meus projetos, em várias escalas. Então, tem projeto desse móvel, por exemplo, que foi eu que fiz, tem projeto desse prédio, que foi eu que projetei e construí. Quando eu estava com bastante obra, assim, obra grande, eu tinha uma administradora, que era meu braço direito, assim, resolvia as coisas todas. Eventualmente, quando entrava mais projeto, eu chamava os estagiários para ajudar, ou contratava um arquiteto eventualmente. E eu sempre tentava fazer parcerias, assim, sabe? Porque eu gosto de fazer coisas distintas, porque como eu trabalho em escalas distintas, fazer um móvel desse, fazer um prédio, fazer uma cadeira, fazer um cenário, fazer um stand montável, desmontável, um projeto de um container, são coisas distintas. Então, às vezes, eu gosto de ter pessoas diferentes trabalhando, assim, sabe? Agora, 1 para 1 sou só eu. Estou querendo manter isso por um bom tempo, eu estou repensando as coisas todas. A necessidade é uma coisa que sempre me conduz, assim. Eu precisava de uma coisa para pendurar as coisas quando eu entrasse em casa e eu nasci numa casa que minha mãe projetou, meu pai construiu, que tinha os pilares compostos para a varanda. Então, desde que eu nasci, eu vi esses pilares, eu adorava esses pilares. Porque é um pilar que você vê as coisas, você vê os parafusos, você vê o resto, você não vê nada, você acha ferro, né? Você não vê nada, tá tudo. Isso aqui virou uma mercadoria, né? Esse espaço. Você não vê nada, está tudo prontinho. E que as marcas de trabalho foram obliteradas, né? Você não vê marcas de trabalho nenhuma. Quanto menos marcas de trabalho você vê, mais valor no produto. Eu quis fazer um móvel que está entre design e arquitetura, porque ele trava no pé direito. Então, se você não tiver um pé direito específico, você não pode usar ele. Eu sempre tento criar uma história para as coisas assim, isso é mais que às vezes uma imagem forte, porque o Zunto, por exemplo, fala que ele sempre acha uma imagem forte. Eu sempre tento procurar construir uma história para que faça sentido para mim, assim. E às vezes essa história ela vai se resultando numa luminária, por exemplo, ou numa casa. E o material, a matéria é sempre muito importante para mim, assim, sabe? A maquete, que é um fato espacial, que ele existe, né? Tem peso e tal. É sempre uma ferramenta que me ajudou muito, assim, como eu não desenho bem, eu sempre fiz uso da maquete. Porque para tentar entender um pouco, tirar um pouco aquela abstração do papel e vou tentando levantar as coisas, mas o desenho também, o croquis, ele sempre está presente, assim. Mas a maquete sempre me ajudou bastante, pela minha ineficiência em desenhar. E a gente tem que descobrir qual ferramenta que a gente seria melhor, né? Então, por exemplo, teve projeto que primeiro eu fui lá no Barro Preto, nas lojas, as pequenas coisinhas que tem no Barro Preto, eu me descobri, a partir das pequenas tecnologias que tinha disponíveis, que eu fui desenvolver o projeto. Que era um stand que tinha que caber dentro
o espaço confinado, tinha que ser montado, desmontado, tinha que trazer todo o conceito, toda a história. Aí quando eu antes de definir a ideia, eu fui no centro para descobrir primeiro do detalhe, do encaixe das coisas. Eu sabia que era possível, aí eu comprei, fui tentando meio na escala do protótipo. Depois que eu vi como que era possível, aí eu fiz uma maquete montada e desmontada para provar que era possível. Depois que eu fiz SketchUp. Aí foi uma ordem meio inversa. Assim. O desenho ele se deu a partir do acaso de encontrar as peças. Então o projeto se deu meio contrário. Assim. Eu não inventei as peças, eu não desenhei as peças. Fica muito caro, me dá tempo. Eu encontrei primeiro, aí a partir disso que a coisa foi tomando forma. Nesse ciclo de projeto, assim, nesse ciclo, que a gente faz um movimento circular, né? Espiralado, na verdade. A gente tem uma ideia e constrói. Então a gente tem uma ideia e a gente vai desenvolvendo essa ideia até chegar no resultado final. E a gente repassa vários aspectos dessa ideia, a fundação, fechamento, tecnologias, enfim. Né? E então a gente revisita esses lugares, só que a coisa vai ser desenvolvida, ou ela vai para baixo, a ideia vai para cima. Né? E muitas vezes me interessa experimentar, começar de pontos diferentes desse ciclo tradicional, assim, sabe? Eu não me sinto arquiteto, eu me sinto muito mais construtor do que arquiteto. Então por isso que essa ideia de chamar de um para um e não ter um limite, isso aqui é design, isso aqui é arquitetura, isso aqui, não me interessa muito, eu gosto de misturar as coisas. Duas figuras que eu lembro, Lina Bobardi e Peter Zumthor. A Lina ela tinha uma consciência social muito grande, assim, e ela trabalhou muitos anos como editora de uma revista, então ela escrevia também. Então ela tem o senso crítico dela é muito aguçado. Um caso clássico lá de uma execução de algumas divisórias de alvenaria que ela deixava quem estava executando, de certa forma, deixar a marca do trabalho, aqueles acasos que construíam ela, assumia, deixava isso acontecer. Eu acho isso incrível. Assim. E o Zumthor é muito mais em função a uma criatividade, assim, sabe? A um processo, a um tipo de arquitetura que ela tem uma relação com o material que ela é intrínseca. Assim. É impressionante como que ele consegue juntar uma ideia abstrata com a matéria concreta, assim, sabe? São coisas muito imbricadas. Assim. É como se cada projeto, o resultado de cada projeto, é como se fosse um diálogo com cada material que era utilizado. O Zumthor, ele conhece de carpintaria, né? Sabe muito. O pai dele é carpinteiro. E ele é músico também. Então essas duas referências, assim, que na hora, me lembra na hora, assim, sabe? A gente ainda não percebeu o impacto real da crise ambiental, porque a gente, são bolhas e bolhas que vão abafando o impacto. Né? Mas se a gente morasse no nível do mar agora, a gente estaria sentindo o impacto na pele. Então eu acho que isso aqui em média é 20% de perda. Então você constrói 10 apartamentos, 2 vão para o lixo. Isso é um absurdo, você não tem nenhum sentido nenhum. Então, em função disso, de ver o dia a dia dessa tecnologia, que é uma tecnologia construtiva que ela é suja mesmo, suja. É inadequada, né? Se você for pensar, você monta uma pequena indústria num terreno de piso de barro, de chão, terra, que não tem muita segurança, que não tem muita organização no sentido, porque como você está juntando tudo num lugar totalmente inadequado, até as coisas estarem funcionando, e as coisas, é uma indústria montada de forma também que ela é provisória, aquela indústria. Então, ela sempre tem um caráter de provisório. Você entra num banheiro de obra, por mais que seja limpinho, é provisório, então, entende? Então, é uma loucura isso que a gente faz.
E eu estou vendo diariamente isso nas obras. Me incomodava demais, me incomoda muito. Então, e assim, acho que foi meio que alimentando essa história. E também a ideia de arquitetura sustentável, esse conceito, ele entrou dentro do mesmo balaio, ou das mesmas definições que fizeram surgir esse conceito. Porque isso por si só virou uma outra indústria. Isso agora está sendo revisto, assim, porque agora o impacto está sendo cada vez mais percebido, né? Sim. Cada vez mais tentar construir de um jeito um pouco menos agressivo, né? Só que é um desafio, né? Mas se for um prédio desse, assim, é difícil, assim, o Brasil está muito inserido nessa lógica aí, do desperdício, atrelado a interesses econômicos. E existe um lobby do cimento, por exemplo. Na verdade, o arquiteto ele se adequa a um sistema imposto. São poucos, eu acho assim, tem duas maneiras de você pensar a coisa. Ou você realmente se adequa e vai fazendo dessa forma, meio que levando as coisas para fazer arquiteturas incríveis, não é isso que eu estou falando. Ou você tenta repensar. Não digo que eu repenso. Eu estou muito mais adequado ao sistema, porque isso aqui que vocês estão vendo faz parte disso. Mas me incomoda. A habitação social no Brasil é o grande problema. Porque quem está fazendo isso não está interessado na qualidade dos espaços. Quer ganhar dinheiro. Então, outro dia um engenheiro me chamou para pensar para ele, eu estou projetando uma casa aqui, me ajuda a diminuir o espaço. A conversa é essa. Eu estou fazendo uma parede agora eu faço uma parede fininha. Entendeu? A conversa é essa. É muito grave. É uma boa pergunta, assim, você fazer para um cara que constrói, esses engenheiro, mega engenheiro que constrói casa com parede de concreto de 7 centímetros, 5 centímetros. Você moraria na casa dessa? Pergunta para ele. Você vê a resposta. Então, o grande desafio é tentar pensar a arquitetura social no Brasil. A gente precisa de casa para pobre, resumindo. Esse é um tema que me interessa demais. Assim. Já participei de concursos, já ganhei concurso desse tema, já fiz concurso que não ganhei nada, não ganhei experiência. Me interessa muito, assim, sabe? Fazer arquitetura para quem precisa, que é você tirar o status de elite do arquiteto e tentar pensar com um agente social muito mais pertinente em relação à nossa sociedade, no nosso contexto. Só recentemente que os espaços estão sendo repensados, né? O usuário do espaço está sendo revalorizado, assim, porque muito que se faz aí é um crime, né? Então é o grande desafio, assim, porque muitas vezes acho que o grande problema é que como é uma tipo de construção que tem que ser massificada, aí você entra no sistema total. Assim. Mas acho que tem experiências recentes, como aquele escritório Terra Tuma, com a casa de bloco estrutural, que é incrível o negócio. Aquilo mudou, aquele foi um projeto super importante, aquele projeto histórico, eu acho, no Brasil. Aquilo foi uma linha divisória, para as pessoas verem. Assim. E a partir daquele projeto, muita coisa está sendo repensada. Agora, em relação à questão sustentável, né, que é que você perguntou, né, para esse tipo de moradia, assim, primeiro é que pensar na qualidade de vida da pessoa que está lá dentro. Não adianta nada ser sustentável e a qualidade de vida. Então, se a discussão não chegou na qualidade de vida das pessoas que estão usando esse espaço, não faz sentido nenhum ficar preocupado com, sabe? Acho assim, são questões que tem que ter uma hierarquia, assim, sabe? Então, primeiro tem que ser um espaço, se for um espaço agradável, de bloco estrutural, está ótimo. Porque a arquitetura e a questão sustentável, elas nunca foram separadas. As pessoas que separaram. Mas a arquitetura ela tem que ser sustentável, questão a tudo. Sol, luz, tudo. Umidade. A ideia é essa, né?
tentar entender um pouco a lógica das ocupação dos assentamentos informais, das favelas, né, e ver o que existe mais rico nesse lugar e tentar orientar um projeto em função disso. Aquele projeto tem escalas de público para o privado, né? Então, você tem o interior do apartamento, você tem um terracinho na frente, você tem uma escadinha, um lance-escada e você tem as passarelas, circulações, que as pessoas vão se encontrar com quem está sentado na escada, vai quem está no terraço, e tentar ver o que há de mais rico numa favela, por exemplo, que é o espaço público. E ali tem uma ideia também de fazer um projeto com materiais sustentáveis e tal, tá toda uma... tentar aliar low-tech com uma tecnologia, luminárias de PET com água, ventilação passiva, a partir de efeito de chaminé, um cano preto dentro da parede, vai puxar o ar, vai... coisas assim, sabe? Porque as pessoas, na minha casa, minha vida, elas ignoram que existe toda uma cultura nas favelas do quintal, as pessoas cultivarem as ervas medicinais, tradicionais, de uma cultura afrodescendente e até indígena, que isso vai se perdendo, vai entrando numa lógica que não faz parte da cultura das pessoas. A ideia desse ter aquele terracinho é para isso, assim, sabe? Que eu tenho uma disciplina de um optativo lá na FMG que é questão de visitas. Então, estou visitando vários lugares de produção. Produções vernaculares e vamos visitar agora produções digitais. A gente estava numa oficina, chama Oficina CC, ali na Santa Efigênia, não sei se vocês conhecem. E a marceneira lá, ela falou uma coisa bem interessante. Ela falou assim, olha, eu me interessava muito por urbanismo na escola. Mas quando eu fui trabalhar com urbanismo, eu vi que a maneira qual a gente encarava a cidade era totalmente equivocada. E agora eu sou marceneira. Mas eu faço uma marcenaria que, de certa forma, ela tem uma pegada social, que é o que eu queria fazer com o urbanismo. E é interessante observar que o que ela faz, porque a abordagem antiga de urbanismo é usar a geometria como ferramenta para pensar o espaço urbano. E é uma ferramenta totalmente inadequada para pensar o espaço urbano, a geometria. Na marcenaria, a geometria é a ferramenta. E ela conseguiu ter uma abordagem social do trabalho a partir da geometria, só que numa outra escala. Então, essa questão da escala, você tem potencialidades assim, distintas em cada escala, né? A escala do luminária é muito mais, está muito mais na sua escala de trabalho, você consegue ter mais um controle das coisas. Quanto maior, assim, trata-se do agenciamento das coisas, né? E eu penso isso como design. Então, acho que é uma questão de você identificar as diversas complexidades que são inerentes a escalas distintas. Eu nunca trabalhei na escala urbana, que não é o meu foco, mas o agenciamento é muito maior, assim, muito maior. Eu acho que é muito mais um agenciamento do que um desenho específico. E tem umas coisas também que eu gosto muito, por exemplo, é meio que deixar... Eu não consigo definir tudo em desenho. Nem só pelo fato de que, assim, hoje eu desenho, até que eu consigo me relacionar muito bem com o meu desenho. Consigo resolver, mostrar as coisas. O que eu estou dizendo, eu não consigo definir tudo em projeto, a priori. Eu acho até... Eu evito fazer isso. Eu gosto de deixar as coisas, as decisões para serem tomadas no meio desse ciclo, no meio da espiral, quando a coisa estiver acontecendo. Quando você tem a oportunidade de deixar para tomar algumas decisões ao longo do processo, eu acho ótimo. Eu não consigo ter noção de tudo que está acontecendo e como vai ficar tudo que você está projetando. Ninguém tem. A gente tenta ter uma certa organização em projeto, né? Mas essas coisas que vão ser decididas ao longo, sim, eu acho isso ótimo. Eu adoro isso. Para mim funciona muito bem. O Adolf Loos, ele tem uma história muito legal, que ele definiu a altura das janelas quando ele entrava dentro dos... essa janela vai ficar aqui. Sabe? Então assim, ele definindo as coisas ao longo da obra. Altura de janela, altura de porta, largura de porta. Então eu acho bem interessante isso.